Salve, galera do 3 na Rede. Grande abraço. Este 3 na Rede é uma edição especial, um bate-papo espetacular que eu fiz com o Dr. Dário Júnior, um dos mais brilhantes advogados de Minas Gerais e do Brasil, de Caratinga, grande Caratinga, cidade de nomes famosos. E o Dr. Dário, que tem o Caratinga Connection, espetacular. Então, hoje, sem contar com os nossos amigos tradicionais no 3 na Rede, nós vamos então apresentar este bate-papo para você nesta edição especial do 3 na Rede. Vamos lá no bate-papo com o Dr. Dário Júnior. Muitas histórias do rádio, enfim, deste meio do qual nós fazemos parte. O nosso Bruno Alex faz a ponte com Caratinga Connection, com o Dr. Dário Júnior. Muito obrigado e curtam o nosso bate-papo. Fiquem com Deus. Salve, salve aqui no nosso Caratinga Connection. Recebo hoje o grande Luiz Carlos Silva, Lula, é uma lenda do rádio esportivo e meu amigo lá no Twitter, né, Lula? Obrigado por ter aceito o convite. Ô, Dário, é uma honra, um prazer imenso participar desta live com você, que é um cara antenado, né, em tudo que acontece no mundo das comunicações, né? Advogado respeitadíssimo, né, de grande credibilidade. E, como eu disse, é uma honra, um prazer imenso participar desta live contigo. E vamos aqui batendo a nossa bola aqui. Estou à sua disposição, como diria o Washington Rodrigues. Conte-me tudo, não me esconda nada. Grande Apolinho, né? Apolinho. Um dia vamos fazer com o Apolinho. Eu vou passar o Apolinho para você botar o Apolinho. O Apolinho tem milhões de histórias. Nossa, eu imagino, né? Porque realmente vocês... você está com quantos anos de rádio aí no Rio de Janeiro, Lula? Eu trabalhei 20 anos na Rádio Globo, né? Fiquei 13, fui para Tupi, fiquei lá 6 meses, voltei para a Globo, fiquei mais 7 anos. Quer dizer, 20 anos só no Sistema Globo. Estou falando de rádios com um prefixo mais poderoso, né? Sim. Rádio Nacional foi a primeira rádio grande do Rio em que eu trabalhei. Quando eu cheguei na Nacional em abril de 77, eu vim para o Rio, cheguei ao Rio. 88 eu já estava na Nacional, naquela equipe do Zé Carlos Araújo, tinha Vili Gonze, Januário de Oliveira, um timaço que a Nacional tinha, porque na época ela competia com a Rádio Globo, né? Então, Nacional, Globo, Tupi, e voltei para a Globo. E depois fazendo alguns trabalhos em algumas emissoras de porte menor, atendendo pedidos de amigos, né, para sempre dar uma incrementada no rádio. Rádio 94, que é Roquete Pinto do Rio, Rádio Carioca, a gente chegou a fazer uma brincadeira lá também. E, enfim, o trabalho é esse aí. Agora tem um outro projeto aí que pode acontecer na Rádio Nacional também, mas eu quero ficar mais como o cara que dá o suporte, entendeu? Sim. É por aí. Aquele know-how ali de quem já conhece como funciona, né? É verdade. Lula, você é de Ponte Nova, né? Começou na rádio de Ponte Nova mesmo. Eu comecei em Ponte Nova, curiosamente, Caratinga também tem grandes nomes, né? Em todas as áreas, né? Ponte Nova, o pessoal de rádio de Ponte Nova tem o Fernando Mansur, José Cunha, que é antigo Cunha, que narrava os jogos da TVE, na época TVE, hoje TV Brasil, porque na época não tinha, né? Premiere, não tinha Sport TV, não tinha esse número espetacular de canais de televisão mostrando o futebol. Então, no Rio de Janeiro era uma loucura. Quando terminava um clássico no Maracanã, o cara saía e corria para casa para ver o videotape, né? Se falava o videotape na TVE.
Então, Cirilo Reis, na Rádio Nacional, Cirilo que está lá até hoje, apresenta o Music Show, que é um sucesso tremendo. Então, aqui no Rio tem essa turma, Cirilo Reis, Fernando Mansur, Zé Cunha, tivemos um garoto também que morreu novo, Guilherme Daniel, que era também um sucesso absoluto. Enfim, essa patota toda. Eu comecei na Rádio Ponte Nova, o Mansur já estava na Rádio Ponte Nova. Mansur já fazia rádio e, curiosamente, nós fizemos o serviço militar, que no interior, em Minas, a gente chamava de tiro de guerra. Tiro de guerra, eu também fiz. Então, no tiro de guerra, eu tive um contato maior com o Mansur, mas ele já estava na rádio. Um dia eu sempre ligado em rádio, comprando rádio de pilha, ouvindo, ficava a madrugada toda ouvindo rádio. Na época você não tinha a facilidade que você tem hoje de rádios modernos, né? Hoje você tem rádio que no dial ele diz para você quem está cantando a música, qual é o nome da música, o avanço da tecnologia. E eu cheguei lá na rádio, pedi para fazer um teste, aí o diretor da rádio, Arlindo Abreu, mas por que você quer fazer? Não, eu gosto disso, acho que isso é um negócio bacana, legal e tal. Ele falou, então vem aí semana que vem e você vai ficar dando uma olhada aqui e tal. Aí começou, passei a fazer um horário da manhã chamado Alvorada Cabocla, com aquelas músicas sertanejas né? Lindas, né? Para quem estava começando, a grande maioria, o teste era o Alvorada Cabocla. O problema é que você tinha que chegar cedo na rádio. Às 5h30, a rádio ia para o ar às 6 da manhã e algumas vezes eu já ia direto, saía da madrugada, né, da noite, para ir para trabalhar de manhã. Nem ia em casa. Eu já passei por isso também, mas não como locutor, e sim como operador de som. Operador de som, né? Isso. Era às 4h30 da manhã que era o horário, né? E realmente, a gente chegava da noite e ia direto. E o dia que dava problema, teve um dia que deu problema, eu fui demitido da rádio exatamente porque eu não consegui chegar, eu acordei tarde, liguei para o cara, aí o cara que estava na virada da meia-noite continuou, né? Continuou tocando lá, e eu liguei para ele e falei, não precisa vir, não. Eu completo aqui até às 8 e amanhã você vira para mim. A gente fez essa combinação comigo, né? Só esqueceu de combinar com o chefe, né? O chefe chegou na rádio e não quis nem saber. Mas realmente era ali que a turma ganhava experiência, né? É uma experiência maravilhosa, né, Dário? Então, aí o Mansur, eu já fazendo... O Mansur é aquele que é a voz do Globo de Ouro, né? O Mansur apresentou durante um tempo o Globo de Ouro na TV Globo, né? Aquela Globo de Ouro, e agora anunciava lá. Era o Hit Parade, né? Da sexta-feira. Parade na TV Globo, na Rede Globo, sucesso no Brasil todo, né? Depois ele foi da JB também, da Rádio Jornal do Brasil, que quando na época dele na JB tinha Eliakim Araújo, Sérgio Chapelin, um monte de cara fera do rádio, né? Depois ele foi o locutor da Rádio Cidade, né? Que explodiu no FM do Brasil todo com um estilo novo. O Clever Pereira, inclusive, foi o cara que idealizou a Rádio Cidade. Eu perguntei para ele, numa gravação que nós fizemos, se houve treinamento. Ele falou, olha, todos os locutores treinaram 6 meses antes da rádio ir para o ar, e todo mundo já recebendo. Aí eu falei, na época o rádio tinha muito dinheiro, né? Podia pagar bem, né? Aí essa chegada do rádio FM, né? Parece que foi assim para mudar mesmo a linguagem do rádio na época, né? Você está falando isso aí, eu achei muito interessante a questão do treinamento, exatamente para que toda essa nova linguagem fosse formatada antes de ir ao ar, né? Ou seja, uma rádio só para jovens, era uma rádio jovem. Exatamente. Você lembra da Rádio Mundial, da Mundial, que era do Sistema Globo de Rádio, que foi uma rádio que era ouvida no Brasil quase todo em AM. Sim. Não tinha internet ainda, né? Não existia internet. E a concorrente dela era a Rádio Tamoio, que também fazia uma programação parecida, semelhante.
Em Minas, em Belo Horizonte, tinha uma rádio chamada Mineira, que era do Diários e Emissoras Associados, né? Eu acho que é isso. A Mineira tinha uma programação também musical muito boa. Mas então, quando eles resolveram criar a Rádio Cidade, segundo o Clever Pereira, que foi o homem que idealizou a rádio, ele foi para os Estados Unidos e ficou lá na Califórnia, Los Angeles, ouviu de tudo. Tudo que ele podia lá, ele ouviu, ele gravava, e aí resolveram lançar a rádio. Mas o Mansur, só para completar, o Mansur chegou um dia para mim lá na Rádio Ponte Nova e disse: eu estou montando uma equipe de esportes e nós vamos cobrir o campeonato regional, que englobava ali aquelas cidadezinhas pequenas e os times de Ponte Nova. Só não fizemos jogos em Caratinga. Então, aí ele disse para mim: você quer trabalhar como repórter de campo? Eu falei: pelo amor de Deus, cara, eu estou fora, não quero não. Mas vai ser bom para você ver bem como é que são as coisas, né? Eu acabei virando locutor esportivo de rádio, mas no início eu não queria. O Mansur me incentivou, e aí eu fui fazer reportagem de campo, depois as coisas foram mudando e tal, papapá, e acabei virando um locutor esportivo, chegando nessas rádios aí, Dário. O time lá de Ponte Nova é Grêmio? Não. Lá tem o 1º de Maio. 1º de Né? Maio. Grêmio é de uma outra cidade aqui perto. 1º de Maio. Lá tem, na verdade, hoje tem 3 times lá. O 1º de Maio, que é o time do Povão, de onde saiu o Reinaldo, que foi para o Atlético. O Pontinovense, que é um clube considerado da elite, né? Pontinovense Futebol Clube, e o Palmeirense, e curiosamente, todos com um patrimônio muito bom, né? Sede social, clube campestre com piscina, enfim, tem um bom padrão para o tamanho da cidade, atende muito bem. São três times, na verdade, de Você falou do destaque. grande craque Reinaldo, né? Que nasceu, começou despontou para o futebol lá, né? Você chegou a acompanhar esse início do Reinaldo lá no futebol? O Reinaldo, praticamente quase na mesma época, né, que ele foi para Minas, eu já estava também começando. Eu cheguei a jogar no 1º de Maio, fui selecionado lá numa peneira daquela lá, o técnico era o Jadir, mas aí no caminho eu acabei desviando e partindo para a comunicação. Né? Eu estudava num colégio salesiano em Ponte Nova, e tinha um professor lá, Bosco, grande vascaíno, professor Bosco, ele era professor de geografia, tinha as tendências assim meio comunistas, mas era um cara espetacular, era um cara sensacional, um cara de um papo maravilhoso. E um dia ele chegou para mim, e eu ainda estudando no Salesiano, ele virou-se para mim e falou assim: Luiz Carlos, você já é um profissional. Não, eu quero primeiro me formar em comunicação. Eu falei: nada disso, pica a mula, vai embora, vai para o Rio de Janeiro. E aí o cara acendeu uma luz, eu já estava assim, né, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas destino estava escrito que eu viria exatamente para o Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo que trabalha em rádio, né, no interior, sonha realmente em conquistar novos espaços, né? Isso realmente precisa ter essa coragem, essa decisão. Quanto mais jovem você tomar essa decisão, melhor, né, Luiz Carlos? Claro, você tem que Você chegou no acreditar, Rio com pique, apostar. com todo pique. Não é fácil, né? Porque eu, por exemplo, não tinha parente no Rio de Janeiro, mas tinha uma turma, essa turma aí, alguns que eu citei, tinha gente de jornal também, mas na época todo mundo foi morar numa pensão, atrás da Praça Mauá, atrás do prédio da Rádio Nacional, que hoje não é mais na Praça Mauá, e cada um morava num quarto, né? Então estava todo mundo ali, parecia que era um tomando conta do outro, né? E aí na verdade eu comecei antes da Nacional, eu fui para Niterói na Rádio Federal, que era do grupo Manchete, ela já era da Manchete. E aí eu comecei fazendo futebol na Federal e fiquei lá pouco tempo, né? Pouco tempo depois eu fui para a Rádio Nacional, onde eu cheguei lá e encontrei essa turma toda do Zé Carlos, do garotinho José Carlos Araújo.
E você você começou fazendo o que lá? Narrando ou como trepidante? Na Federal eu comecei narrando. Eu não fazia reportagem de campo, não. Trabalharam lá comigo o Mário Silva, Loureiro Neto, né, saudoso Loureiro Neto. Eu cheguei a pegar o Loureiro lá também. Lá eu era narrador. Quando eu fui para a Rádio Nacional, o Zé Carlos Araújo sempre adotou isso. Ele, parte dos narradores, ele usava também em cobertura de clube. Então, quando eu fui para a Nacional, eu fazia o América, apresentava programa, né, cobri bastante o América, ia de vez em quando no Botafogo. Botafogo até teve, eu conto isso para o Paulo César Lima, o nosso Paulo César Caju, ele dá gargalhadas, né? Eu fui fazer uma reportagem com ele na Ilha do Governador, o Botafogo estava treinando lá, e o Paulo sempre aquela figura. Eu falei, posso gravar contigo? Ele, pois não, meu filho, com aquela voz grossa dele. Aí eu comecei a fazer perguntas, parará, e ele tinha renovado o contrato. Aí eu perguntei para ele, esse contrato foi bom, vantajoso para você financeiramente? Meu filho, acabou a entrevista, tá? Eu não falo de dinheiro, não tem mais entrevista, não. Mas aí na Nacional, depois é que eu comecei a narrar. Você sabe que o nosso conterrâneo aqui de Caratinga, né, o saudoso Aguinaldo Timóteo, botafoguense, né, dos mais botafoguense histórico, né? Verdade. O Aguinaldo foi ele que, inclusive, pagou o túmulo do Garrincha, né? O Garrincha, quando morreu, parece que as condições financeiras eram bem precárias e o Aguinaldo foi lá e custeou os funerais do Garrincha. E eu vi uma live, uma entrevista, assim, uma conversa, bate-papo com o Paulo César Caju, o Aguinaldo, aquele cara do Museu da Pelada, aquele canal. Você deve conhecer. Sérgio Pugliese. Isso. Uhum. Uma entrevista lá na casa do Aguinaldo, e o Aguinaldo contando que nessa época, quem também bancou grande parte dessa contratação, dessa renovação do Paulo César Caju, foi o Aguinaldo. Isso aí procede, essa história? Olha, o Moacir Franco, nós conversamos com o Moacir no nosso canal, fizemos uma gravação com o Moacir. O Moacir Franco disse que o Aguinaldo ajudou muita gente, mas muita gente mesmo. Eu não sei se na renovação do Paulo César Caju, mas é até provável. Mas falou-se até num apartamento que o Aguinaldo Monte teria dado um apartamento para o Paulo César Caju, e o Paulo César estava lá e não desmentiu, não. Então, verdade. O Paulo César aceitou, ouviu. O Moacir Franco diz isso, que o Aguinaldo ajudou muita gente, mas muita gente. E às vezes ele pediu, não quero publicidade. Mas com certeza é verdade. Eu vou mandar um abraço para a Paulinha Mourim, que é a minha amiga flamenguista lá do Twitter. Chegou aqui, está mandando um oi para a gente aí. Grande abraço para ela também. Lula, então você começou narrando, depois foi fazer cobertura, né, de clubes, também esteve ali na beira do campo. Como é que é assistir assim, esses grandes jogos ali, frente a frente, participar da história do futebol? Você tinha isso como uma profissão como outra qualquer, ou sentia ali um prazer, uma satisfação em trabalhar com isso? Não, na verdade, é uma mistura, né, de tudo isso, né? Por exemplo, você ir para o Maracanã para fazer uma ponta, para transmitir o jogo da cabine ou fazer a ponta, que hoje não está sendo permitido. Ainda tem ponta ainda assim, mas as rádios eram mais atuantes. E aí você ficava atrás de cada gol, ficava um ponta, né? O ponta é aquele cara que o narrador está narrando e chama para o cara completar a jogada, enriquecer com detalhes. O cara chegou, ele subiu, deu uma cotovelada, a bola realmente tocou no adversário, foi para a linha de fundo. O garotinho chama de trepidante, é isso? Os trepidantes, o Washington Rodrigues e Denis Menezes, né?
Os trepidantes. Só que os trepidantes, o Washington não fazia ponta, o Denis fazia ponta. O Denis, inclusive, o Denis Menezes, grande amigo meu, o Denis inovou, né? Que o Denis, como é que você faz isso? Não é permitido isso. O Denis chegava com o microfone da Rádio Nacional, você lembra disso, né? Ele ficava em pé quando o goleiro começava, e ele combinava, o Denis combinava com o goleiro, durante o jogo eu vou levar o microfone, e aí ele encostava e o goleiro vinha e gritava para sair na Rádio Nacional, vai para cá, vai para a esquerda, não sei o quê. Então, o que a televisão faz hoje com a mini câmera mostrando, né, o Denis colocava os goleiros, né, em qualquer jogo, clássico, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, ele enriquecia a jornada. E ninguém ousava fazer isso que o Denis fazia. Era um espetáculo, né? Mas realmente é muito emocionante. Você chega para um clássico no Maracanã, aí você chega cedo, porque tem que chegar cedo, e aí daqui a pouco vai aumentando, aí daqui a pouco você olha, está aquela multidão, né? E aí começa o jogo, mas você tem que se concentrar no jogo, senão você perde detalhes, né? Então tem muita coisa, você vive o jogo, mas para a transmissão do rádio, né? E cabine, mesma coisa. O locutor de rádio, por exemplo, hoje mudou um pouco, mas antigamente tinha muito texto, tinha muito cliente, né? Então, um jogo muito corrido, se você abaixasse a cabeça para ler um texto, você corria o risco de ouvir a galera gritando, e a bola estava na rede, e aí, quando você assustava, você tinha que perguntar quem fez o gol, quem fez... Mas é muito emocionante. Eu imagino, porque a gente, assim, a primeira imagem que a gente teve daquele futebol grandioso era até no Canal 100, mas o Canal 100, no cinema aqui, né? Assim, até antes da televisão mesmo, o Canal 100, mas era aquela coisa de câmera lenta, cinematográfica, né? Isso. E era passado, né? Assim, era muito bonito, emocionante, tudo, mas não era a realidade, né? E isso que você falou que o Denis fazia, ele trazia a atmosfera de dentro do campo através das ondas do rádio. Isso é realmente um negócio fantástico. E quando você fala Rádio Nacional, a rádio era nacional mesmo, né? Porque ela era ouvida no Brasil inteiro, não é isso? Brasil inteiro, era uma potência, alcance nacional, né? Era um espetáculo. Você atribui à Rádio Nacional, depois à Rádio Globo, talvez, essa penetração que os times do Rio têm no Brasil inteiro? Com certeza. O Flamengo é um gigante, né? Como o Vasco também é. Mas o rádio do Rio ajudou muito a difundir, né, e ampliar o leque dessas torcidas, principalmente subindo norte, nordeste e norte do Brasil, né? Porque a Rádio Globo, ela, na onda média, não tinha nem internet, né? Ela, na época, a partir de 5h15 da tarde, com um bom rádio de pilha, o pessoal já começava a ouvir a Rádio Globo, ouvir a Rádio Nacional. Na Bahia... Eu lembro que tinha isso aqui na zona rural, que tinha a hora de começar a ouvir as rádios, que as rádios começavam a chegar à noitinha, né? Segundo os engenheiros, os técnicos, porque a onda média, durante o dia, o sol, segundo a informação, eu acredito, o sol queimava as ondas e não tinha uma sequência. Quando começava a anoitecer, o sol começava a se esconder, aí é impressionante, é verdade isso, aí o som ia aumentando, você ia ouvindo baixinho, daqui a pouco aí estourava aquele som, né? E lá no Nordeste era isso, eu fui fazer um jogo na Bahia e os caras lá ficavam alucinados, aí um cara me apresentou um torcedor lá e falou, esse aqui é o Rádio Globo. Aí eu falei, como é teu nome? Ele falou, meu amigo, eu sou conhecido aqui como Rádio Globo. E não adianta me chamar por outro nome, não, que eu só atendo como Rádio Globo. O nome do cara, ele adotou Rádio Globo. Então, ô Rádio Globo, ô Rádio Globo, ô Rádio Globo. E isso é realmente, assim, as pessoas hoje, por exemplo, eu estou divulgando meu programa de entrevistas políticas, eu estou mandando lá no Twitter o link da rádio.
Então, as pessoas ouvem rádio hoje pela internet, Isso. né? Mas antes era essa coisa realmente, essa magia das músicas, das informações chegarem pelo rádio, né? Nós temos a rádio local, tínhamos aqui a rádio local, mas a penetração, né, das rádios do Rio de Janeiro e das rádios de São Paulo também, a gente aqui era também um sucesso muito grande. Você falou aí do sertanejo, né? O Zé Bétio, lá de São Paulo, da Rádio Record, a Rádio Aparecida, né? Que era muito ouvida aqui no interior, na zona rural. Era uma coisa. Isso, a gente vê assim, a transformação que o rádio fez, né, no país, de um modo geral, em termos de integração do país e de divulgação, né, de diversas manifestações, até mesmo a fé, né, religiosa lá, Religiosa. de Nossa Senhora Aparecida, isso expandiu o Brasil inteiro pelas ondas do rádio, né? Então, é uma coisa muito marcante. E como é que você está vendo aí a atualidade do rádio e o futuro do rádio? A internet, ela veio e impressionante que no início muita gente dizia, né? Internet vai acabar com o rádio. E, pelo contrário, nós vivemos uma outra época em termos de comunicação. As pessoas dizem que o jovem hoje não ouve rádio, e não é tão verdade assim, ele ouve outras coisas, né? O jovem hoje é celular, né? Então, você vê essa garotada aí de 5, 7, 8, 10 anos, eles nem televisão eles olham, é tudo no celular. Ele prefere ver um filme no celular do que assistir na televisão. E eles gostam de música, então eles têm lá as playlists dele lá que eles fazem e tal, mas o rádio tem que trabalhar e fazer por onde, né? Momento econômico, né, a situação econômica, não só no Brasil, mas em outros países também. Aqui no Rio, por exemplo, está havendo agora uma fusão de algumas rádios em termos comerciais. Por exemplo, a Rádio Tupi, que hoje é a maior audiência no segmento dela, bateu a Rádio Globo. A Rádio Globo, eles trabalharam para acontecer o que está acontecendo com ela. E a Tupi assumiu a liderança absoluta. A Rádio Globo está em declínio, está em declínio, né? Você vê que os dois maiores narradores de futebol, por exemplo, estão hoje na Tupi, né? Que é o Penido e o Zé Carlos Araújo. Eles tinham o Penido e o Penido foi para a Tupi, foi com o Zé Carlos, já estava lá, e o Edson Mauro, que é top de linha. O Edson Mauro continua na Rádio Globo, mas a equipe ela sempre teve 5, 6 narradores de porte assim, né, top de linha. Então, a Tupi, por exemplo, hoje fez um acordo com a Rádio Nova Brasil FM, que é uma rádio que toca música popular brasileira, e eles estão fazendo uma fusão, parte comercial, para você, quando apresentar para o cliente, a entrega que você faz, além da Tupi, você está dando também a Nova Brasil FM. E alguns jogos da Tupi vão ser transmitidos na Nova Brasil também, que é uma rádio de música brasileira, de MPB. E a Jornal do Brasil também, a JB, está fazendo uma parceria com uma outra rádio, se não me engano, a Mania, também para entregar para o cliente, além da JB, que é uma rádio que é muito bem vendida, né? A JB fatura muito, além da JB tem uma outra rádio que eu acho que é a Mania. Então, essa fusão, isso é importante para conseguir, né, manter esse padrão aí com um bom faturamento e remunerar bem os profissionais que trabalham no rádio, né? Você trabalha também, né, nesse segmento publicitário aí? Já faz um bom tempo, né? Antes de sair da Rádio Nacional, eu fui sócio de uma empresa de marketing esportivo, porque o Aston Rodrigues sempre dizia isso, não, tem que vender, é importante, não vai ficar só dependendo de rádio, não. Tem muita gente que prefere ficar só como locutor. Nós criamos uma empresa de marketing esportivo e ela adquiriu... Aí eu saí da Rádio Globo, eu já estava fora de lá para poder também não ter conflito, né? Aí nós, durante 14 anos, mais ou menos, o Campeonato Carioca foi da nossa empresa, a parte de estática, publicidade no gramado, durante 14 anos,
e outras atividades, outros produtos também que nós adquirimos. Nós chegamos a fazer seleção brasileira e hoje eu estou me dedicando mais a buscar negócios para amigos nossos que trabalham nesse meio, né? O Campeonato Carioca hoje está com um grande amigo meu, que é o Bruno Rodrigues, que é filho do Apolinho, do Washington, que ainda tem os direitos hoje de estática no Campeonato Carioca, é o Bruno Rodrigues, com a empresa dele. Então, é porque está tudo no Odário, está tudo dentro do balaio, né? Marketing esportivo, a gente conhece de rádio, a gente conhece muita gente no meio, então fica mais fácil para você operar esse negócio, né? O Kleber Leite trabalhava nesse ramo aí também, né? Ele era... Kleber continua. Hoje o Kleber, na verdade, os filhos dele tocam, né? Mas quem estruturou todo o negócio foi ele, com a Clefer, que é a empresa dele. Mas ele está mais afastado agora, né? O Kleber, a empresa dele tem contratos ou tinha com a CBF, Copa do Brasil, por exemplo, é da empresa dele. Mas o Kleber também partiu para isso, né? Saiu do rádio, virou presidente do Flamengo e depois montou a empresa dele. O Kleber foi presidente do Flamengo e o Apolinho foi técnico, né? Vocês zoam muito o Apolinho por causa dessa passagem dele como técnico do Flamengo? Como é que é isso? Não. O Apolinho é flamenguista, né? Doente também, né? Ele foi técnico e acho que supervisor, depois também trabalhou como supervisor, né? Então, o Apolinho é uma figura, doce figura, né? Um cara espetacular, um gênio da comunicação. Mas não, a gente entendia bem. O Horta, Francisco Horta, que é muito amigo nosso também, o presidente Horta, que hoje é o presidente da Santa Casa, aqui do Rio de Janeiro, o Horta foi o presidente da máquina tricolor. E o Horta, um dia, resolveu ser supervisor do Flamengo. Aí, o Horta é aquele do troca-troca, aquela época? Do troca-troca. O Jorge Ben fez até a música, né? Foi supervisor do teu time lá. Então, as pessoas viam o Horta no Maracanã com calça rubro-negra, camisa, e no Fla-Flu. Aí sim, aí a torcida do Fluminense fazia aquele corinho. Ei, Horta, vai tomar... Aí foi presidente do Flamengo. E o cara virou um dia supervisor, mas não diminuiu em nada as conquistas dele no Fluminense. Não. Nada. E assim, esse negócio de ter virado música, né? Essa história do troca-troca lá, porque parece que o negócio marcou mesmo, desde aquela época, assim, uma visão muito ousada de futebol. Né? Você fazer uma troca entre Flamengo e Fluminense, fazer uma troca de jogadores, aquilo agitou, né, de uma forma assim, impressionante em termos de mídia, né? Não, aquilo foi um espetáculo, né? Ele fez aquele troca-troca, depois ele desfez, aí resolveu mexer, aí deu tudo errado. Né? Ele mandou um jogador craque para o Botafogo, mandou outro para não sei aonde, e o futebol tem histórias, né, maravilhosas. Isso não é cascata, isso é verdade. O Emil Pinheiro, que foi vice-presidente do Botafogo, o Emil chegou para o Castor de Andrade e falou para o Castor: Castor, tem 3 jogadores no teu time que eu quero no Botafogo. Mauro Galvão, Marinho, Paulinho Criciúma, e tinha mais um outro jogador lá que eu não me lembro. Eram 3 ou 4 jogadores. E todo mundo sabe que o Emil era bicheiro e o Castor também trabalhava com jogo de bicho, né? Os caras eram muito unidos. E aí o Emil falou: eu quero esses caras lá, quanto é que vai custar isso aí? Aí o Castor virou para o Emil e falou assim: Emil, vamos fazer o seguinte, eu não quero dinheiro não, você não vai me dar dinheiro, eu quero 5 pontos de bicho que você tem, tá aqui, ali, aí deu as regiões. Aí ele falou: pô, mas esses são os melhores. Ele falou: então está fechado. Então está fechado. Não teve papel, não teve documento, só teve para registrar na federação, na entrada de jogador, mas não envolveu o dinheiro. O dinheiro foi troca de ponto de bicho e funcionou tudo maravilhosamente bem entre Emil Pinheiro e Castor de Andrade. Diga-se de passagem, o Mauro Galvão, cracaço de bola. Né? Jogou muita bola, né? Que craque, hein? Craque. Nossa Senhora. Lula, você como é que está vendo aí hoje essa nova fase do futebol carioca? O
futebol do Rio, que até o Flamengo, né, que em termos de torcida, de projeção, passou uma fase muito difícil, não ganhava nada e ainda estava devendo e ainda estava numa administração caótica. De repente, o Flamengo se organiza e agora o Botafogo vira também, né, uma empresa. O Flamengo ainda não virou empresa, mas o Botafogo agora virou. Como é que você está vendo aí esse momento aí do futebol carioca? Ô, Dário, no Twitter eu fico, às vezes, dando umas estocadazinhas lá, né? O Twitter é para você se divertir, né? Aí A eu gente fico não lá... pode pegar pilha, né? A gente não pode eu gosto muito pegar de pilha. Eu já mexer peguei com... muita pilha. Eu falo isso porque eu já peguei muita pilha É no verdade, Twitter e já eu gosto briguei de... muito com muita gente que eu nem conheço lá. Então, Não, realmente... E aí eu dou as estocadas lá, negócio de Flamengo, Atlético Mineiro. E, curiosamente eu sou botafoguense no Rio, eu tenho uma relação hoje muito mais com o pessoal do Flamengo do que do Botafogo. Eu sou muito ligado. E tem um, por exemplo, que ele é vice-presidente do Flamengo, mas ele tem a empresa dele, o negócio dele. Ele está coordenando agora com um grupo de investidores, e de vez em quando a gente se reúne na cidade para pegar esses clubes e transformá-los em empresa, né? E ele fala, olha, o Flamengo se organizou, o Flamengo hoje fatura quase 1 bilhão, é o caixa do Flamengo com patrocínios, é quase o dinheiro que a CBF fatura, ou igual ou já é mais. Mas ele diz, o Flamengo vai ter também que virar um clube empresa. Não adianta fugir disso. Então, o que se apresenta no momento é isso aí. Você vê o Botafogo, por exemplo, se não aparece esse americano aí, o John Textor, né, que é dono também do Crystal Palace da Inglaterra, o Botafogo ia sofrer tremendamente se bobear até fechar as portas, porque penhora de tudo, todo o dinheiro que entrava e tal. Foi a salvação do Botafogo. E como o Vasco também agora, o Jorge Salgado, inclusive já está aí na internet, essa notícia já está correndo, é um grupo, se não me engano, 777, é mais ou menos isso, Partners, que vai também investir no Vasco. Então, não tem outro caminho, porque você profissionaliza o negócio, né? É meio duro, né? Por exemplo, você demitir um técnico como o Anderson Moreira foi demitido, a gente sente, né? Aí eu acho que demitiram na hora errada. Mas o investidor, o cara que é profissional, você sabe disso, ele é empresa, ele não quer saber. E o que esse americano fez? Mandou o Botafogo tirar todos os patrocínios da camisa. Por quê? Pouco dinheiro, não condiz com a tradição da camisa do clube, né? Mas não tem, e tem time aí que vai quebrar e vai fechar. Alguns já fecharam, né? Então, quem seguiu o caminho adequadamente, de forma inteligente, vai sobreviver, porque o investimento é esse aí. O Cruzeiro, estava vendo uma nota de um cara cruzeirense, esqueci o nome dele agora, lá de Belo Horizonte, dizendo que o Cruzeiro se precipitou, fechando logo com o Ronaldo. Ele, o Cruzeiro valia muito mais, mas isso é problema deles, né? O presidente buscou o Ronaldo fenômeno e fechou com ele. E o meu filho, você sabe que é vascaíno, né? Eu, em casa, eu sou um cara democrático, quis torcer para o Vasco. Na época, o Vasco estava no auge com Edmundo, com Romário, né? Com aquele Vasco de 97 ali. E o menino achou que seria um bom negócio trocar o Flamengo pelo Vasco, né? e ele sofre muito e virou um vascaíno fanático. Você acha que ele pode ter esperança do Vasco se reerguer? Ele vai ter alegrias de novo, porque esse americano aí já disse, eu quero massacrar o Flamengo. Isso é bom para o futebol, isso é saudável. É melhor você ter os times todos, claro, né, iguais, em termos de caixa, de grana, e com elencos fortes, ganha o futebol, né? Ganha o futebol. Então, como é o nome do teu filho mesmo? Gustavo. Gustavo, fica tranquilo, fica calmo.
que o Vasco vai voltar a dar muitas alegrias para você. Está vindo aí o dinheiro aí de um investidor aí e todo mundo vai brigar em igualdade de condições. São novos tempos, né? Novos Porque tempos. a gente vê aí o futebol de 30 anos atrás, ficava muito na dependência de certas personalidades tomarem a frente dos clubes, né? O Flamengo, por exemplo, dependia muito do Márcio Braga. Sempre, para ganhar, tinha que achar o Márcio Braga, que ele, Isso. não sei se é porque ele era pé quente, as maiores conquistas foram com o Márcio Braga. O Vasco dependia muito do Eurico Miranda, né? Eurico O Bangu Miranda. do Castor de Andrade, e o Corinthians lá do Vicente Mateus. E esse tempo parece que realmente a tendência é o clube se tornar menos dependente desse tipo de personalidade, né, Lula? Tem muita coisa ainda para mudar, né? Semana passada eu estava conversando também numa reunião com amigos que são ligados ao futebol, e tinha um cara dizendo o seguinte, e é verdade, ele falou, não pode mais, com todo respeito, eu adoro o presidente do Madureira, Elias Duba, é meu parceirão, Elias Duba, você não pode ter o Flamengo jogando no estádio do Madureira 4 horas da tarde, naquele estádio acanhado, e é realmente. Já houve a época de romantismo, era bonito, mas hoje não comporta. E aí, no mesmo horário, você tem na televisão jogando um Liverpool com um time da Itália, né? Um jogo que vale muita coisa, com um gramado maravilhoso, torcida, né, super bem comportada, e o Flamengo com um elenco milionário, né, um elenco caríssimo, ele vai ter que enfrentar o Madureira no estádio dele. Então, tem que mudar o modelo, o presidente Rubens Lopes sabe disso. Politicamente, para o presidente da federação, não é tão fácil como não é para o da Federação Mineira, não é para o da Paulista e outras federações, da Gaúcha. É você chegar e dizer, não, agora mudou, só os grandes que vão jogar. É você enxugar a competição e criar um sistema aí para evitar jogos deficitários, que não somam nada, né? É por aí. Então, os E tempos mudaram. outra coisa que a gente está observando aí, parece que há hoje um desprestígio muito grande dos treinadores brasileiros, né? Você falou aí do Anderson Moreira, que foi demitido assim, sumariamente, o Luxemburgo foi retirado do Cruzeiro, trouxeram um uruguaio que ninguém conhecia, né? Agora trouxeram esse Paulo Souza para o Flamengo, que a gente... O próprio Jorge Jesus, antes de ganhar tudo no Flamengo, ninguém nem conhecia aqui, né? Então, assim, eles estão... parece que o Abel Ferreira também, do Palmeiras, não era esse técnico de ponta. Então, eles estão preferindo buscar um técnico mais ou menos lá fora do que contratar um técnico brasileiro já consagrado. Como é que você está vendo esse fenômeno aí? O treinador... Hoje tem muito técnico de Portugal, né? Tem o do Flamengo, tem o do Palmeiras, o Botafogo parece estar querendo um treinador português também. Essa briga é dura e está causando, assim, muita polêmica no mercado, né? Porque técnicos de renome agora tem que existir também uma renovação, né? E técnicos, não digo jovens, mas naquela faixa intermediária, pressentindo isso, eles estão partindo para o que eles chamam hoje de head, né? Um diretor técnico. É o caso do René Simões, por exemplo, que acertou com Curitiba para organizar o clube. Mas isso é do mercado, né? Do mercado. Os técnicos portugueses, na verdade, eles são estudiosos, né? E tem um mercado que tem de técnico de Portugal trabalhando na Inglaterra, por exemplo, Itália, espalhados ali pelo continente europeu. Então, os caras são muito antenados, né, com as mudanças que estão aí. Então, esses treinadores brasileiros, caso do Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que é, para mim, um dos melhores, né? Mas é daquela turma já mais antiga, mas sabe muito, conhece muito, às vezes fala muito, fala besteira, né? Quando ele assumiu o Cruzeiro, por exemplo, ele falou, eu não estou na Série B, eu estou no Cruzeiro. Está na Série B, o Cruzeiro está na Série B, está na Série B. E aí depois, que deu no que deu, né? O Ronaldo chegou e tirou.
Mas o mercado é esse. O técnico brasileiro ele tem que se aperfeiçoar, estudar, ir lá para fora e ver, olhar. É o que a gente tem que fazer. A gente faz isso, porque a gente não fica acompanhando todos os programas que tem, ouvindo, analisando, vendo programa esportivo na televisão. Você vai enriquecendo, né? Vai aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Essa que é a verdade. Mas essa briga aí é dura, negócio de... Os técnicos estão tomando aqui o lugar da nossa turma aqui velha conhecida. E dos brasileiros estão surgindo poucos nomes aí, né? Só parece que o Barbieri, quem mais? Pouco. O Barbieri, inclusive, eu acho um belíssimo treinador dos jovens aí, ele é muito bom. Está no Bragantino ainda, né? Acho que sim. Sim. Esse cara é muito bom Ney técnico. Franco, né? Nosso conterrâneo aqui de Caratinga, né? Ney Franco. Ney Franco, hoje eu não sei onde é que ele anda, não. Tá onde o Ney? O Ney começou muito bem, né? E se destacou aí, chegou a ser campeão pelo Flamengo da Copa do Brasil. E depois foi campeão da Sul-Americana pelo São Paulo. E rodou o Brasil inteiro, mas não consegue se firmar no time de ponta. Você vê o Lisca, por exemplo, né? Porque esses caras também eles são terríveis. Mas é dinheiro, você não iria? Você está numa rádio. A outra rádio vem e te oferece o dobro, você não vai embora? Eu acho que sim. Você chega e fala, eu recebi uma proposta melhor, eu vou embora. Mas tem um momento certo de fazer isso, né? O Mancini, por exemplo. O Mancini largou o América Mineiro e foi para o Grêmio, né? Foi enfeitiçado com a proposta do Grêmio, uma proposta milionária. Você vai ganhar 5 milhões se o Grêmio não for rebaixado. Foi rebaixado. Depois, não, ele vai continuar como técnico. Estava na cara que não ia continuar. Não estava, porque é inviável. Mas está complicado. Você vê o Internacional agora, por exemplo, está com um técnico aí, que é esse Medina, né, que eles chamam de Cacique Medina. O cara não está conseguindo botar o time do Inter para jogar. É técnico estrangeiro, acho que é uruguaio ele. Vai acabar dando o Vanderlei Luxemburgo lá. Muitos fracassaram no Brasil, né? Você vê aquele Paulo Bento que teve no Cruzeiro aquela vez, não foi bem, né? E adiante, né? O Inter mesmo, vários e vários técnicos estrangeiros passaram por lá e não deu muito certo. Tem muito... Fala, Dário. Eu ia só mudar um pouco de assunto agora a respeito de rádio, de narração. Você narrou futebol, mas narrou outros esportes também, né? Eu narrei, a Nacional eu narrava, na época era futebol de salão, hoje é futsal. Eu narrei futsal, narrei muito jogo de vôlei, narrei muito basquete. Basquete eu narrei na Nacional, na verdade, mais como repórter, com o Sérgio Moraes, também o saudoso gaúcho Sérgio Moraes. Fiz muitos jogos lá. Depois que eu fui para a Rádio Globo, na Globo eu cheguei a fazer Fórmula 1, né? Eu fiz alguns grandes prêmios de Fórmula 1. Eu me lembro que da primeira vez que o Valdir Amaral chegou para mim, o Valdir Amaral era o chefe da equipe, né, da Globo, ele era chefe do esporte da Globo e chefe do comercial do Sistema Globo no Brasil todo. Era muito dinheiro que o Valdir ganhava merecidamente, que ele era um gênio. Ele chegou para mim e falou, Luiz Carlos, ele falava assim, né, Luiz Carlos, você vai fazer a sua primeira viagem internacional pela Rádio Globo. Aí eu falei, é mesmo? Que bom. Ele falou, você vai para a Holanda para transmitir o Grande Prêmio da Holanda. Eu não sabia nada de Fórmula 1, não entendia nada. Eu ouvia, acompanhava, mas tecnicamente eu não ia dizer que não ia, né? Eu falei, claro, Valdir, vamos lá, eu estou dentro. Aí embarquei para a Holanda e cheguei lá em Amsterdã. E o comentarista meu era um português, Henrique Cardão. Aí eu fiquei uma semana até chegar o dia do Grande Prêmio. Na época, a Rádio Globo mandava a gente com uma semana antes, 10 dias antes. Aí eu cheguei para o Cardão e falei, Cardão, sou Luiz Carlos Silva, vou narrar com você. Como vai? Tudo bem? Não sei o quê. Eu falei, eu só quero combinar contigo o seguinte, na transmissão. Eu sou o locutor. Eu vou enfeitar o pavão, entendeu? Emerson Fittipaldi, agora mais uma volta, aí está na frente, é quinta, não sei o que, a parte técnica,
eu não vou me meter, isso é com você. Ele, graças a Deus, que chegou um cara aqui consciente, porque aqueles caras lá não sabem merda nenhuma e ficam querendo se meter em falar o que não sabem. Eu falei, então tá combinado, eu faço a transmissão, parte técnica é com você. Funcionou bem. Depois fiz outros também, fiz um da França, fiz um da Como é que é Itália. narrar Fórmula 1 em loco? Porque você não está vendo nada. Futebol você está vendo o jogo todo, né? E a Fórmula 1 passa um carro, passa outro, dá para muito você diferente. se ligar ali. Você vai para a cabine, né? A cabine ela é bem localizada, ela fica quase que na largada dos carros, né? Você fica mais ou menos bem de frente ali. Umas no mais alto, outro mais ou menos um estádio. E é como você falou, aí você tem um monitor, né? Você tem um monitor à esquerda que a televisão responsável pela transmissão disponibiliza um monitor para você, fica aqui à tua esquerda. E aí, meu amigo, deu a largada, tá? Foi dada a largada, aí você vai olhando no monitor, você confere e vai, pá. É diferente do como você falou, de narrar futebol, né? Que você tem o campo ali amplo, e aí você está olhando aqui, tem mais pessoas te ajudando também, né? Você tem um ponta aqui, tem um ponta lá, tem um cara aqui no fosso. Era um batalhão de gente no campo de jogo, né? Então o narrador ele tinha todo um arsenal já preparado para auxiliá-lo na transmissão. Eu fico imaginando, porque passa um carro na frente do outro, mas às vezes aquele carro está uma volta atrás. Tem carro que está. Então, exatamente, você tem que tomar cuidado, porque de repente você se confunde e diz, ele está liderando a corrida e não é nada daquilo. Ele passa na frente do que está ganhando, mas ele é retardatário, né? Ele está atrasado 2 voltas na corrida, mas aí passa ele, aí passa o Ayrton Senna. Esse prêmio da Holanda, esse português, o Cardão, foi o último ano do Ayrton Senna na Fórmula 3, aquela Fórmula Ford. E ele disse para mim, falou, presta atenção que você vai ver correndo aí o futuro maior piloto da história do automobilismo no Brasil e no mundo. E aí eu fiquei olhando e tal, era o Ayrton Senna. E o Senna ganhou e depois, no outro ano, ele já tinha pulado para a base de cima, entendeu? Então, foi um sucesso espetacular. E o Garotinho, eu vi uma entrevista do Garotinho outro dia, falando de narração de basquete. E ele dizia que aquele entrou dele, ele trouxe do basquete. Ele falava da cesta, entrou. E aí ele trouxe do basquete para o futebol. Foi isso mesmo, né? Ele copiou do basquete para o futebol. É isso que ele falou? Falou. Quando narrava o basquete, dava cesta e falava entrou. Aí depois ele achou que ia ficar legal no futebol. Narrar basquete, o Garotinho, com todo respeito ao Garotinho, o Garotinho narrando basquete, ele era fraco. Agora, narrando futebol, um gigante, né? Porque tem narrador que se adapta melhor a um esporte, né? E já tem aquele narrador mais eclético, que narra tudo, narra futebol, basquete, vôlei. Uma vez eu estava narrando um jogo de vôlei e o Eduardo Viana, falecido Eduardo Viana, estava ouvindo o jogo pela Rádio Globo, ou Rádio Eldorado, sei lá, que era o outro canal de rádio que tinha do Sistema Globo. Aí o Eduardo Viana chegou para mim e falou assim, você não sabe nada de vôlei, você não diz a jogada como é que é, mas estava de brincadeira. Tá? Esse negócio de basquete tem uma história engraçada. Tinha um operador na Rádio Nacional chamado Lucílio, e ele foi escalado para exatamente ficar o que eles chamam de sala de controle, né? Um master control, para coordenar. E ele achou que ele tinha que editar cada cesta do basquete, ele tinha que editar como no futebol. Aí ele começou, se eu desce o Flamengo, arremessa a cesta do Flamengo. Ele ia lá, aí daqui a pouco, cesta do Botafogo, dá 3 pontos mais para o Flamengo, não sei o quê. Aí ele olha e falou assim, não tem como editar isso. O cara falou, no basquete não tem que editar nada, meu filho. Não tem repeteco de cesta, não, é só no futebol.
Aí ele falou, graças a Deus, eu não sabia disso. Olha, é realmente muita história para contar, né, Lula? Ó, eu vi falar que foi você, o Léo Baião, que deu essa informação. Foi você que narrou pela Rádio Globo o último gol do Zico, foi isso? Foi, esse jogo ia ser transmitido pelo Zé Carlos, né? O garotinho ia fazer. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu botei você em Juiz de Fora, eu não vou poder ir lá não, vai você com Pierre Carvalho, Capitão Gancho, que hoje está na Rádio FM O Dia. Aí eu falei, claro, Zé Carlos, deixa comigo que eu vou para lá. E era o último jogo do Zico com a camisa do Flamengo, a despedida do Zico lá em Juiz de Fora, no estádio lá de Juiz de Fora, aquele estádio lá, o mais moderno que tem hoje lá, eu já fui lá. E eu fiz esse jogo. Foi um jogo do Campeonato Carioca, né? Que o Flamengo... Foi o Fla-Flu. Foi 5-1 para o Flamengo, 5-0? Foi uma goleada, teve aí o gol do Zico cobrando falta. Dizem, eu não ouvi isso, que o goleiro, acho que era o Paulo Vitor. O Paulo Vitor, não era Paulo Vitor, não, era um outro goleiro, eu acho. Que depois disso deu uma entrevista. Poxa, foi um prazer tomar um gol do Zico, o último gol dele. Eu estou com um vídeo aqui, vamos ver se é esse vídeo aqui. Vamos ver se é esse. Manda aí. Vou colocar para rodar aqui. Que drible entre as pernas do Donizete! É esse o futebol, esse aí. O talento do Galinho! A falta, Pierre! E a galera se ditou porque pintou a chance do Zico meter o seu gol no Flamengo. Tem um pique aqui. Não sei o que aconteceu. Uma falta ao tipo, mas do tipo que ele sempre gostou. Está ali preparando com muito carinho. Pode ser um momento histórico desse Fla-Flu. Falta perigosíssima. Ricardo Pinto preocupa. Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. Preparadíssimo, colocando ali 5 jogadores na barreira. Zico preparadíssimo. Podem preparar os corações torcedores do Flamengo, Lula. Preparado, está lá colocado o Luiz, o Biugo orientando a formação da barreira. Goleiro Ricardo Pinto. Vai. Está bem no centro do gol, Galinho com Júnior na frente. Leonardo à direita, olhando ali para o ídolo, seu ídolo Zico. Do outro lado, Zinho também colocado. Preparado o Galinho de direita, bateu lá dentro. Gol! Zico! Obrigado, Galinho, por tudo que você fez pelo futebol brasileiro. Aos 22 minutos do primeiro tempo no estádio municipal de Juiz de Fora, Zico, com a famosa camisa número 10, no dia 2 de dezembro de 1989, um sábado, no dia em que a Rádio Globo comemora 45 anos, Zico levanta a voz da massa, perfeito e brilhante, manda para o placar. 0. Que narração, hein, cara? Parabéns. Coisa linda. Isso aí. O próprio Zico pediu uma autorização, porque ele ia fazer um vídeo, aí perguntou se eu cederia. Eu falei, claro, porra, quantos gols você quiser pegar. Esse gol, para mim, é marcante, né? Histórico, né? Porque narrador, você tem o seu time do coração, mas você tem que narrar, você tem que dar emoção para o jogo. Por exemplo, você está narrando Vasco e Palmeiras, você tem que narrar o jogo para a torcida do Vasco, a rádio é do Rio, não é? Flamengo e Santos, você tem que narrar puxando a torcida do Santos. E às vezes a gente até vibra tanto, a torcida do Vasco, por exemplo, sempre achou que eu era torcedor do Vasco. Aí você é vascaíno, né? Aí eu dizia, eu sou. Lá em São Januário eu dizia, senão eu apanhava. Você é torcedor, aí o tricolor. Você é tricolor? Eu sou tricolor. Então, fica essa coisa aí. Futebol até tem muita história. Tinha não sei se tem ainda, mas a Rádio Itatiaia adotava um critério de colocar um narrador do Cruzeiro
Como é que é? Era um narrador para o ataque do Cruzeiro e o outro para o ataque do Atlético. Vocês já tentaram alguma coisa parecida aí? Aqui no Rio, não. Não. Porto Alegre, acho que andaram fazendo assim também, mas lá tem o narrador que é do Grêmio, o narrador que é do Inter. Minas tem o que é o Atlético e o Caixa lá, o famoso Caixa, o Mário Henrique, cobriu uma Copa das Confederações comigo. Foi quando ele, inclusive, eu gosto de falar isso, que é verdade. Ele chegou e disse: Lula, a Rádio Itatiaia me deu um checkmate, chegou e me encostou na parede. Que ele estava narrando o Sport TV, ou eu fico na Rádio Itatiaia ou eu fico no Sport TV. Eu disse para ele: vou te dar um conselho, você é narrador de rádio, a Itatiaia é uma rádio muito grande, poderosa, e lá no Sport TV você vai brigar com um monte de gente lá, meu amigo, é Itatiaia, teu futuro está lá. E ele, assim, procedeu dessa forma e foi para Itatiaia. Mas o Rio teve o Valdir narrando um tempo e o Jorge Cury narrando outro, né? Lembra disso? Porque a contratação do Cury, o Cury, quando foi para a Rádio Globo, o Valdir o levou e falou: nós vamos dividir a transmissão. Eu narro um tempo e você narra o outro tempo. Aí fica legal, você atende bem, né? Estilos completamente diferentes, né? Valdir era aquele estilo clássico, né? Essa patota do Mengão pela direita, Adílio, vai conduzindo bola, não sei o quê. O Cury era aquele vozeirão, né? Adílio, serpenteia o neguinho da Gávea pela direita e não sei o quê. Mas era muito... A Rádio Globo era um canhão, né? Um espetáculo. Isso era realmente uma fábrica de mitos, né? O rádio, né? Você vê que o Ari Barroso foi narrador esportivo. Né? Então, um negócio fantástico. Para você, quem foi o melhor do rádio? Olha, ainda, às vezes algum que está aí vivo aí. Olha, até o Osmar Santos narrava muito, né? Osmar Santos, na minha época, Osmar Santos era um narrador, eu fico até arrepiado quando eu falo. Osmar Santos narrava muito, o Cury, Jorge Cury, um espetáculo também. Zé Carlos é um estilo diferente, né? Jovem, uma voz pequena, mas coloca a voz como ninguém. Ele tem 90 anos, mas tem uma voz jovem, né? Zé Carlos está... Não sei a idade do garotinho, não. Tá por aí, 80. Eu fiz questão de olhar outro dia, que eu assisti essa entrevista dele, achei fantástico, ele contando histórias de muito tempo atrás. Eu falei, não, qual a idade desse homem? Fui ver, 90 anos, cara. Zé Carlos tem história também. Ele mesmo contou aí que ele foi narrar um jogo de duas seleções, uma era Portugal, a outra ele trocou os times, ele estava narrando errado. Isso acontece, né? Todo mundo. Mas você veja bem que os grandes nomes, até hoje, por exemplo, Luiz Roberto na TV Globo, veio do rádio. Tá? Galvão Bueno, trabalhou em rádio. Essa turma toda aí, a maioria, toda ela com experiência de microfone em rádio. Você pega a malícia, né? Então, você vê um cara que narra futebol em televisão, mas que não narrou em rádio, é bem diferente, bem diferente. A transmissão do Mundial agora com o Palmeiras, o Ulisses Costa, né, fez pela Bandeirantes, estilo de rádio. Ele narrou como se estivesse em rádio. Foi um sucesso absoluto. A crítica que eu faço a esse pessoal de que narra futebol hoje na televisão, um bom número deles, é que os caras não narram o jogo. Os caras ficam dando detalhe e não sei o quê. Teve até uma festa da federação que o Marcelo Adnet, né, que é o humorista, o Marcelo Adnet fez. Todo mundo riu muito ele falando: vamos agora para a narração do Sport TV. Aí o Luiz Carlos Júnior fala assim: aí está Felipe Melo. Felipe Melo tem 1,87 m. Felipe Melo, calça número 42. Felipe Melo, não sei quem. Felipe Melo tem que falar que é ex-jogador de alguma coisa. Narra o jogo. Um detalhe ou outro, tudo bem. Mas a gente vai administrando, né? A gente tem que respeitar, cada um tem o seu estilo, tudo bem. Eu, se fosse narrador de televisão, eu ia fazer o que o Oscar Ulisses fez na Bandeirantes, transmitindo na TV Bandeirantes, Palmeiras e o Chelsea, né? Sim. Que perdeu o título. E você, de vez em quando, ainda narra alguma coisa? Tá muito ultimamente eu não tenho narrado, não. Tem um projeto aí que está para acontecer aí, mas eu já falei, eu posso narrar um jogo ou outro, mas dá para narrar. Outro dia o cara brincou, eu fui numa festa lá em Belo Horizonte, tem
uns 20 dias mais ou menos, aí falou, o Lula narrou esse lance do Zico, o Lula ele narrou o último gol do Zico com a camisa do Flamengo. Aí o cara, hoje ele não consegue. Eu falei, amigo, modéstia à parte, bota a bola para rolar, é como se, entendeu? É a mesma coisa, é igual jogador de futebol, você pega lá, o jogador tem 75 anos, botou a bola lá, bateu, ele mete na gaveta. É só cuidar um pouco do gogó, tomar uma geladazinha de vez em quando para limpar. É mais ou menos isso. E na televisão, quem é o maior narrador esportivo, na sua opinião? Eu acho o Galvão insuperável, entendeu? Eu acho o Galvão, ele é muito criticado. O Galvão é muito bom, né? Galvão. Eu acho que Galvão e Luciano do Vale estão ali. Na época era um páreo federal, né? Mas o Galvão é insuperável. Parando, acho que a tendência é o Luiz Roberto ficar com o lugar dele na TV Globo, isso é opinião minha, né? Mas ele é muito bom. Luiz Carlos Júnior é muito bom narrador também, né? Às vezes grita muito, não precisa gritar tanto, mas é muito bom também. A ESPN tem ótimos narradores da ESPN são muito bons, né? Mas Galvão, dessa turma toda aí, é o campeão. Eu também considero o Galvão o melhor de todos. E temos as meninas agora, as mulheres narrando também, né? As que eu vi eu não gostei muito. Eu acho que é ouvido, né? A gente não está muito acostumado ainda não, mas daqui a pouco a gente acostuma. Tem que aprimorar em algumas coisas e tal, e se é assim mesmo, daqui a pouco está tudo bem encaixadinho e a coisa vai fluir normalmente, sem muita cobrança. E chegou aqui o Antônio, nosso amigo lá do Twitter, está sempre prestigiando a gente, mandando um abraço aí para o Luiz Carlos. Grande Antônio. Está feliz da vida porque ele é atleticano, e o Galo ontem ganhou de novo, né? Que jogo aquele, hein? Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu gostei do jogo, cara. Hein? Gostou? Eu gostei do jogo, achei que o Flamengo foi bem. A torcida do Flamengo duas forças, né? Nós jogamos com o Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O Flamengo, a torcida foi lá jogar pipoca nos jogadores, mas alguém tem que vencer, né? São dois elencos super qualificados. O elenco do Atlético hoje é Atlético, Flamengo e Palmeiras, né? São hoje os times que estão aí realmente por cima. E tudo poderia ter acontecido naquele jogo ali, como aconteceu, né? O Atlético fez 1-0, o Flamengo perdeu um gol para caramba no primeiro tempo, o Atlético vai e faz 1-0, o Flamengo empata e depois vira, depois o Atlético empata o jogo, vai para pênalti, aí é aquela loucura, né, de cobrança, aí vai, perde, ganha, faz. Emocionante jogo que fica para a história. Primeiro tempo foi aquele famoso não faz leva, né? O Flamengo não faz leva. O Flamengo perdeu ali umas 3 ou 4 chances reais de gol. O Atlético acabou indo lá na bola chutada pelo Arana. O goleiro, né, soltou, teve o rebote. E aí, bola para o fundo da rede. Não. Lula, só para a gente encerrar, a gente está caminhando para o final aqui. E Copa do Mundo? Qual é a sua expectativa para a Copa do Mundo agora? Eu vou falar, eu tenho ouvido muitos comentários aí na TV e no dia a dia também. Não estou sentindo a galera assim muito animada não com a seleção brasileira, não. O pessoal acha que Inglaterra, Alemanha, a própria Itália, que cresce muito nas competições, tem a Argentina, mas como brasileiro a gente tem que botar fé. Nós temos grandes jogadores, né? Agora, o futebol inglês hoje é uma máquina, né? Mas tem muito jogador que não é de lá. Sim, mas você aprende a jogar tendo os melhores do teu lado, né? Você na sua pelada, todo mundo fica olhando você jogar, Dário? Para aprender? Não. Não? Não. Ali eu só coloco os melhores momentos, entendeu? Só os melhores, É aquela história do DVD, né? O jogador DVD. fazia O pai manda fazer um DVD do filho, fala, meu filho joga muito, aí o cara só os melhores momentos, né? As porcarias que ele faz, ninguém registra, isso não vai para o DVD, não. É o meu caso lá, entendeu? Olha, o Antônio está
pediu a sua opinião, né, sobre a narração esportiva atual. Você até falou, na opinião dele, tem muito grito e pouca técnica hoje em dia. Ele ouviu quem narrando? Que a Globo fez, eu vi pelo Sport TV com o Luiz Carlos Júnior. Ele viu aonde? Na Globo? Deve estar falando do Luiz Carlos Júnior, né? É aquilo que a gente, aquilo que eu estava dizendo, na minha opinião também. Muita gritaria e tal, e não narra o jogo, fica com muita historinha e contando a vida do jogador e coisas que você tem que narrar o jogo igual o Oscar Ulisses fez. O estilo do rádio um pouco mais lento, mas é o ideal para mim. Televisão seria para você dar mais emoção ao jogo. Você não precisa dizer raspou a traves quando não raspou, porque o cara está vendo a televisão, né? Televisão tem isso, né? O cara chutou, o Zé Cunha que diz isso. Não precisa nem falar que a bola foi pela linha de fundo, que o cara está vendo na televisão, ele viu que a bola foi para a linha de fundo. Não precisa falar que foi lateral, porque o cara está vendo que foi lateral. A Bandeirantes, quando isolava a bola ali de fundo, só falava assim, Bandeirantes do canal do esporte. Né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Pois é, mas e tinha uma outra pergunta aqui, que eu acabei me confundindo aqui agora e esquecendo o que eu ia perguntar, mas era alguma coisa relacionada também à narração. Mas aí eu acabei me perdendo aqui e eu queria te agradecer, né, a sua presença aqui no nosso bate-papo, mandando um abraço aqui para o Tarleno Silva, lá de Teresina, que também está acompanhando a gente. Teresina, fiz muito jogo lá em Teresina. Campeonato Brasileiro? Não, era mais aqueles bye-bye Brasil, né? Que o Flamengo saía jogando no Nordeste, As o Vasco excursões, saía né? jogando, e fiz muito jogo lá em Teresina. Teresina, lá na época, eu não sei se é um potó lá, vai cuidar com um potó, um mosquitinho que dá uma bicadinha na gente. E aí, toma cuidado, não pode. Teresina. Teve uma nossa amiga que perguntou se você conheceu o Valdir Amaral e o Jorge Cury. Ele contou aqui as histórias, né, da época do Valdir Amaral e do Jorge Cury. Todos eles. Convivi muito tempo com ele. O Cury, de vez em quando, Jorge Cury, né? Jorge Cury chegava para mim e falava assim, vamos tomar um café. O Cury era pão duro, mineiro, né? Pão duro. O Cury, vamos tomar um café lá embaixo no boteco, na época quando a Rádio Globo ainda era no Rua do Rússia, hoje não é mais, ela foi lá para onde é o jornal, ali perto da Cidade Nova, e aí o Cury pedia aquele biscoito grande, parece um pneuzinho, com açúcar por cima, aquele biscoito e café. Aí começávamos a falar de futebol, e entre outras coisas ele dizia para mim, vou te dar um conselho, na narração do futebol, o narrador não é o artista é a bola, segue a bola. Eu falei, claro, Cury. O Cury me dando o conselho, Jorge Cury, um gigante da comunicação, mas na hora de pagar o café, ele virava e falava assim, paga esse aí que no próximo eu pago. E o Mário Viana? Mário Viana era uma figura, né? Mário Viana era o comentarista de arbitragem, né? Todo atarracado, Mário Viana. Mário Viana entrava na cabine do Maracanã para analisar os lances, né, de arbitragem, né? Aí você está narrando lá, desce o Botafogo pela direita, falta marcada pelo árbitro Mário Viana. Ele errou. Aí acertou no cartão. Banheira. Aí você está narrando o jogo, quando entrava um ponta lá para contar o lance, aí o Mário Viana cutucava no braço assim, aí você tinha que tirar o fone, né? Fala, Mário. Aí, quanto é que bateu o dólar hoje? Eu sei lá quanto é que bateu o dólar, pô. E o bordão dele que ficou imortalizado é o gol legal, né? Gol legal. Hoje, com o VAR, ele ia ter que esperar o VAR, não é? Para depois, vamos ver, se eu esperar o VAR, gol legal! E o nosso amigo Antônio, que é de Belo Horizonte, e acompanhou muito o Willy Gonzer na Itatiaia, ele está te perguntando em que prateleira está o Willy Gonzer. Willy Gonzer,
né? O saudoso Vili. O Vili, eu trabalhei com ele na Rádio Nacional, né? O Vili, ele de cima, né? Espetáculo de narrador. Narrava tudo também, basquete, futsal. E o curioso é que o Vili, ele subiu na carreira quando ele foi para Belo Horizonte, porque a Itatiaia ou a Guarani, sei lá, perdeu, acho que foi a Itatiaia, perdeu o Vilibaldo, né? Vilibaldo Alves, e aí a Itatiaia teve essa sacada, chamou o Vili, né? Saiu o Vilibaldo, entrou o Vili Gonza. E aí foi o ápice da carreira do Vili Gonza, né? Um narrador mais ligado ao Atlético, grande narrador, espetáculo. Fiz um jogo em Curitiba, em Uberlândia, Rádio Nacional. Eu estava como repórter na época. Eu fui como repórter e ele o narrador. Era um jogo, acho que do Botafogo. E no centro de Uberlândia, a gente chegou de manhã, tal, nos hospedamos, almoçamos no hotel, e eu vi, ele virou-se para mim e falou assim, Luiz Carlos, com aquele sotaque mais gaúcho, meio paranaense, que na verdade acho que ele era do Paraná, mas trabalhou muito no rádio do Rio Grande do Sul também. Luiz Carlos, eu vou tirar um cochilo. Eu falei, então tá bom, vai cochilar, eu vou dar uma caminhada aí pela praça aí e tal. Aí quando eu voltei, o Vili Gonza estava só de cueca na recepção. Fui roubado, fui roubado. O que houve, Vili? Um cara entrou no quarto, eu estava meio dormindo, eu falei, Lula, o cara ainda falou assim, oi? O cara levou o dinheiro dele. Foi muito engraçado. Isso não dá para esquecer, não dá. O Vili é uma figura espetacular, maravilhosa. Foi namorado da Elis Regina uma época. É mesmo? Namorou Elis uma época, foi. Que é isso? Grande Vili. E aí no Rio, né, o Lula, vocês estão sempre se trombando aí as celebridades, né? Você também é muito ligado ao mundo do samba, está sempre aí com essa turma do samba, esses grandes sambistas do Rio de Janeiro. Você, como mineiro, você adotou o samba? Como é que é? Assim, em Ponte Nova, você já curtia samba? Eu sou mais... eu gosto de todo tipo de música, né? Mas eu sou mais de MPB, a boa música, né? Música, para mim, não tem fronteira, né? Ainda ontem eu estava vendo à noite, depois do jogo do Flamengo e Atlético, vendo um show do Cleiton e Cledir, gravado em Porto Alegre, espetáculo, uma maravilha, um negócio assim imperdível, no YouTube, né? E eu sou mais gosto muito de jazz, rock, gosto da guitarra, gosto da música sertaneja, não gosto muito de pagode, o pagode fraco, ruim, e o tal sertanejo universitário, esse tipo de música, respeito quem gosta, mas não é a minha música, não. Mas a música, para mim, mais é isso aí, Milton, Chico Buarque, Elis Regina, João Bosco, Caetano... Esse é o conterrâneo, né? João Bosco e tudo mais? João Bosco é de Ponte Nova. João Bosco, curiosamente, eu morei durante muitos anos numa rua onde, quando a gente pegava uma ladeira, a casa do João Bosco ficava à direita. Ele, de vez em quando... E estudei com o irmão dele, que hoje mora em Petrópolis, né? Mas o João, não tenho... Quem tem contato com ele é o Fernando Mansur, que eu falei para você. Eu nunca tive contato com o João. Tive num show. Uma vez a gente foi ver um show dele no Teatro Rival. Ele estava recebendo as pessoas, porque artista você tem que ficar na sua. Você não pode querer invadir o mundo dele, não. Porque o artista, cada um tem uma reação. Mas ele foi super elegante, bateu foto com a gente. E eu levei um amigo meu que ficou cego, e esse amigo de Ponte Nova também. Ele ficou cego em razão de diabetes. E aí eu falei, vamos ver o show do João Bosco? Ele, João Bosco, caralho, vamos lá, não sei o quê e tal. Aí a gente foi para o show, é um negócio emocionante, né? Ele não enxergava nada, ele perdeu a visão total. E aí a gente, vamos lá, e ele entrou na fila com a gente, o João Bosco deu um abraço nele, aí ele falou assim, João Bosco, eu sou do Morro do Sapé, em Ponte Nova. Aí o João Bosco falou, meu amigo, ontem eu estava falando do Morro do Sapé lá em casa. Quer dizer, parece que é um negócio combinado, entendeu? Mas João Bosco é muito fera. O Tunay, irmão dele, também cantor, né, compositor. Tunay também. Tunay tem músicas maravilhosas. A Elis gravou muita coisa dele. Tunay é uma fera. Tunay
Morreu, foi embora cedo também, é uma pena, mas a obra dele está registrada. Só é muito amigo nosso, inclusive você pode levar para fazer um show aí. Foi baterista dele e hoje está cantando e tocando, que é o... Como é o nome dele, pô? Nosso amigo aí, Aquele lá do Três na Rede. Bruno Felga. Bruno Felga. Lá, já vi ele com vocês lá no Três na Rede. Divulga para o pessoal aí o Três na Rede, Lula. Oi? Divulga para o pessoal aí o Três na Rede. O Três na Rede é o canal que participam alguns amigos, José Cunha, o nosso Cunha, o nosso Daniel Pomeroy. Daniel entende tudo de arbitragem e a gente vai variando, né, com alguns outros nomes. Cláudio Afonso, um comentarista jovem do Rádio do Rio. A gente coloca música de vez em quando. O Bruno Felga é um que está sempre... Tem um do Três na Rede, que é 3, né? TRES na Rede, no YouTube. Tem um lá que é com o maestro o Tranca, meu amigo. O Tranca foi maestro com Vinícius, Tom Jobim, e a filha dele, a mulher dele, do Tranca, maestro Tranca, é filha do Valdir Calmon, famoso Valdir Calmon. Canta maravilhosamente, é uma cantora espetacular. E eles gravaram uma música para o Três na Rede, que é aquela cadência do samba, né? É a música do Canal 100 que a gente falou. Você falou e o Três na Rede já trouxe Arnaldo César Coelho, já trouxe outro dia o Luiz Airão, né? Só fera. Luiz Airão, Moacir Franco. Moacir Franco foi um espetáculo. Moacir estava em Porto Alegre, deu uma entrevista linda para a gente também. E a gente tem que ir usando esse canal para contar as histórias e mostrar como você está fazendo, e você está de parabéns. E vamos fazer um link aí, vou indicar algumas pessoas aqui, se você achar que é legal. Não, claro que eu quero. O Washington Rodrigues, por exemplo, peço ao Washington, você combina com ele, o Washington vai te contar histórias maravilhosas. Vai ser um maior prazer. Vai ser uma honra. Um sucesso absoluto. Eu estava em Ponte Nova, acho que tem 2 anos mais ou menos, e tinha um garoto lá numa fazenda, no churrasco, o garoto é apaixonado por rádio. Aí disseram, ele conhece o Washington Rodrigues. O garoto começou a chorar, eu não acredito. Você conhece o Washington Rodrigues? Eu não, meu Deus do céu, mas assim mesmo, eu não estou aumentando. Ai, meu Deus, você conhece o Washington Rodrigues? Eu falei, peraí. Peguei o celular, mandei uma mensagem, Washington Lula, ele, e aí, o resto é tudo mandrake, que a gente tem essa brincadeira, né? Que ele é o comentarista da Palavra Mágica, e eu dizia, o resto é tudo mandrake. Tudo mandrake. Aí eu falei, eu estou com aqui um cara, o cara é apaixonado por você fala com ele agora. Aí o Washington conversou com ele no telefone, o garoto quase que desmaiou. Quase que... O pessoal chegou aqui um pouco mais atrasado, perguntando se você trabalhou com o Kleber Leite, já falou isso tudo lá atrás, depois vocês assistir a live, aí, falou de Rádio Tupi, é muita história mesmo. Agora, a pergunta que eu queria fazer ali atrás, que eu esqueci, vou fazer agora, garanto que eu já vou te liberar, é da nova geração de locutores esportivos. Quem que você acha que, no rádio especificamente, que é aquele que está arrebentando aí? Não tem tido assim muita renovação no rádio, né? Até porque hoje o pessoal está querendo ir todo para a televisão. Tem um narrador, não sei hoje a idade dele, mas ele é novo, que é da Rádio Brasil. A Rádio Brasil é da LBV, que é Maurício Moreira, muito bom narrador, mas, curiosamente, só fica lá, ninguém o convida para outra rádio maior. Então, eu vejo aí o Maurício Moreira. E tem uma turminha aí, mas hoje ainda não tem assim, um cara para você falar, esse menino aí vai arrebentar. Durante algum tempo... O Bruno Cantarelli. Bruno... Já é considerado veterano já também. Qual Bruno? Bruno Cantarelli. O Cantarelli. Acho que está na Rádio Transamérica, né? Acho que está na Transamérica. É bom narrador. Tem futuro. Tá na trilha, mas eu gosto muito do Maurício Moreira da Rádio Brasil. Moreira. Vou anotar aqui e vamos dar um jeito de ouvir na Rádio LBV, né? Rádio LBV, aquela rádio lá, por ela ser da LBV, tem algumas coisas que... Eu cheguei a fazer uns jogos lá com o Felipe Cardoso, que é meu compadre,
Eu fiz alguns jogos. O rádio tem muita coisa. O Vitorino Sherman, que morreu no acidente da Chapecoense, a gente nós fomos padrinhos de casamento do Vitorino Sherman. O Vitorino, da Rádio Globo, saiu para o Sport TV, do Sport TV, depois, eu não sei se foi para a Fox, ele foi para a Fox, que quando caiu o avião da Chape, ele estava para transmitir pela Fox. Né? O Vitorino Sherman era uma figuraça, grande figura também, tem histórias maravilhosas. O único cara que eu vi até hoje jogar pelada com a mão no bolso, ele jogava com as duas mãos e de bermuda. Ele chutava e não tirava a mão do bolso. Eu falei, cara, eu nunca vi o cara jogar pelada de mão no bolso, porra. Ele, não, meu estilo de jogo é esse. Talão de cheque no bolso. É verdade. Olha isso. Lula, que papo agradável, cara. Muito obrigado aí por ter aceito o meu convite e espero aí, mais adiante, a gente repetir a dose aí nesse ano de... Vamos fazer aí, eu tenho alguns equipamentos aqui antigos, aí da próxima eu vou mostrar para você, explicar como é que funcionava, as pegas que os repórteres levavam para a cobertura de clubes. Era uma dificuldade, né? Porque o repórter, antigamente, ele não podia ver um orelhão, né? O cara via um orelhão, ele, eu vou fazer um boletim agora. Era com orelhão. O cara ligava, tinha que ter sorte para completar a ligação, aí ele queria dar uma notícia. Hoje não, né? Hoje você tem um celular aqui na palma da mão, você faz o vídeo, você grava a hora que você quiser. Nós chegávamos, por exemplo, eu fiz, por exemplo, muita viagem pela Rádio Globo, que eu fui sozinho, tinha que ir no quarto do hotel, tinha que tirar o bocal do telefone, aquela garra jacaré, você prendia a garra em 2 fios do telefone, aí ligava num mini amplificador, botava o microfone e o cara da central falava, fala aí para a Tencha. Quer dizer, era uma geringonça, meu amigo. Hoje não precisa de mais nada disso. Mudou tudo. Eu acompanhei um pouco disso aqui. Muito fio, muita gambiarra, era assim, era complicado. Mas funcionava, né? E o rádio levava a sua mensagem, levava a sua magia para o povo aí, né? Com grandes comunicadores, né? Realmente uma escola sensacional. Maravilha. Dário, quando quiser, estamos combinados aí, vamos, na hora que você precisar, a gente combina aí, vamos fazer outras aí, tá bom? Tamo junto, Lula. Obrigado aí, fica com Deus aí, proteção para todo mundo aí, beijo. Vamos que vamos, abraço.